De volta com o doutor Arthur Rocha Lima, por aqui. A gente vai falar sobre o canal Vascular na Veia. Aliás, você encontra no YouTube o canal Vascular na Veia, no Facebook a página ali está, e no Instagram você encontra o doutor Arthur Rocha Lima através do DR de doutor Arthur sem H Vascular. DR Arthur Vascular, ali com informações importantes para o ouvinte da PAN. Arthur, irmão querido, bom dia. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia a todos, Pitoli. É uma imensa alegria estar aqui ao seu lado, revendo todos esses amigos aqui, Luizão, Pitoli, Alex, todo mundo aí saudável, conseguiram vencer essa batalha que é contra essa terrível doença, né, Pitoli? Vencemos, Arthur. Te agradeço por tudo que você fez por nós também, viu? Agradeço de coração. Arthur, a pergunta sobre varizes, né? Eu acompanhei, por exemplo, na minha casa, Dona Eunice, eu era garoto ainda, fez uma cirurgia para tirar, para cuidar das varizes, né? Aí me lembro, tempos depois, não consigo precisar quantos anos, fez de novo. Eu falei, o que deu errado aí? As varizes voltam, Arthur? Então, Pitoli, como que a gente caracteriza isso, né? A doença varicosa, a gente fala que tem a boa e a má notícia, né, Pitoli? A má notícia é o seguinte, você não tem, hoje em dia não existe cura para as varizes, né? Você não consegue fazer uma cirurgia ou um tratamento e fazer com que elas nunca mais retornem, certo? A boa notícia é que você consegue contornar, você fazendo tratamento, você mantém uma qualidade de vida, você evita os problemas que as varizes podem trazer, né? Existem alguns estudos, Pitoli, que falam o seguinte: quando você faz uma cirurgia de varizes, para ela retornar, alguns problemas podem ter acontecido, né? Como é uma doença que pega, vamos dizer assim, uma região grande, porque pega todo o membro inferior, você tem perna, você tem coxa, a face anterior, a face posterior, certo? Então, se você, de repente, eventualmente, não consegue visualizar todas as varizes, e naquele momento que você tratou, ficou alguma pequena raiz, pode aparecer outras varizes sim, certo? Mas desde que você faça um bom diagnóstico através de um ultrassom muito bem feito, estude toda a circulação interna, a famosa veia safena, né, que a maior fonte de recidiva ou de retorno de varizes, Pitoli, é através da veia safena, quando ela apresenta refluxo, principalmente naquela região chamada junção safeno-femoral. Aonde é isso, Pitoli? A veia safena ela começa mais ou menos nos pés, né, naqueles milhares de vasos fininhos que vão se juntando, vão se unindo, e ao nível do tornozelo, você já consegue visualizar a veia safena. Ela segue como um tronco, como uma veia, um caninho, vamos assim colocar, e ela sobe pela parte interna da perna e da coxa, indo até a chamada junção safeno-femoral, quando ela se despede ali da perna, entrando na veia femoral, que a veia femoral vai até o coração. Através de outras veias, é lógico, né? E o que acontece? Como essa junção safeno-femoral, ela tem muitos ramos por ali, Pitoli, então eventualmente você pode não perceber, pode acontecer de uma neovascularização, ou seja, novos vasos podem se formar. Então, são várias circunstâncias que fazem com que, eventualmente, possa ter sim a formação de outras varizes, né, Tony? Quando você vai tratar varize, cirurgicamente falando, sim, não clinicamente, mas cirurgia, você vai, o que você faz, Arthur? Você isola aquele ponto onde a veia varicosa está ali, que é uma veia doente, sim, né? Você isola, faz uma nova ligação. O que acontece, Arthur? Muito importante a pergunta para as pessoas entenderem como funciona isso, né, Pitoli? É assim, quando você faz uma cirurgia convencional, vamos dizer assim, até uma cirurgia através de incisões, né? Você faz uma incisão no local e no outro local onde você, ao lado daquela veia. E você, literalmente, você retira aquele segmento de veia. Aquelas partes que foram retiradas, que ficaram dentro da perna... Não tem como recuperar, né? Não tem como recuperar. A veia retirada é veia tratada, certo? E ali você dá um certo nozinho, né? Nós chamamos de ligadura, com um fiozinho que é absorvível, né? Para que não cause problemas depois, certo? Então, cada segmento das varizes você vai retirando dessa forma. Essa é a cirurgia convencional. Em tempos mais modernos, né, Pitoli, a gente tem os procedimentos minimamente invasivos. Então, você não precisa, eventualmente, operar, retirar a veia varicosa. Você pode, através de uma punção na veia, colocar uma fibra óptica e aí sim você consegue secar essa veia. Você consegue, acho que tem até um vídeo aí, né, que o Luizão está colocando, exatamente ali. Você faz uma punção
na veia varicosa, entra com uma fibra ótica e através do endolaser ele vai secar essa veia, né? É uma forma de tratar. Uma outra forma de tratar veias varicosas é através da espuma, né? A espuma densa. Nós fazemos uma espuma e injetamos naquela veia para que haja um secamento, vamos dizer assim, né? Aquela veia ela passa a não ter mais circulação em função dessa secagem causada ou quimicamente pela espuma ou através da temperatura, que é o que o laser faz, né? E a cirurgia convencional. Então, todos esses métodos, às vezes eles são complementares, sabe, Tony? Às vezes a gente tem que usar a mão de todos. Hoje em dia a gente brinca, tem um cardápio para poder tratar as varizes, até para minimizar o que nós estamos falando aqui, né? A respeito da recidiva, do retorno das varizes. Mas é lógico, Tony, que o retorno das varizes tem muitas variáveis, né? Por exemplo, a predisposição familiar, se os pais têm, o tipo de trabalho da pessoa, se é uma pessoa que trabalha muito em pé ou muito sentada, enfim, são várias possibilidades que podem facilitar o retorno daquela veia varicosa. Mas eu insisto, viu, Ptolio? Eu insisto no seguinte, vale a pena você fazer o tratamento sim, certo? Vale a pena você fazer a cirurgia, você fazer o laser, ou você fazer o tratamento clínico, para você evitar que aquela veia varicosa venha a ter complicações. E as complicações quais são? Formação de úlcera, né? Que pode formar úlcera na perna, a própria lesão trombose. Lesão cerada mesmo. Lesão cerada, mesmo. Exatamente. Se você deixa muito tempo, muitas pessoas têm essas feridas porque não trataram as varizes lá atrás, né, Ptolio? Então, se você tem, procure um médico para que possa fazer a orientação de como evitar os problemas e as complicações, né, Ptolio? Aliás, a gente já tratou e já falou desse assunto aqui outras vezes, mas é importante reforçar. Não é só uma questão estética, né, Arthur? Exatamente, Ptolio. A varize, ela tem esse cunho, essa cultura, né, popular, que, não, isso aqui é só um problema estético, eu vou deixar. Só sinto uma dorzinha na perna. E às vezes nem sente, viu, Ptolio? Porque aquela veia profunda trabalha pela veia varicosa que está doente, né? De maneira sobrecarregada. De maneira sobrecarregada, exatamente. Então, o que acontece? Se você não cuida, você vai propiciar, você vai facilitar problemas no futuro, né, Tony? Arthur, a gente tem que estar atento. E, assim, aparentemente pode parecer um probleminha, mas pode se tornar um problemão. Imagina uma lesão ulcerada, uma ferida na sua perna. E elas demoram para fechar, Vitória. Então, quando aparece a veia varicosa, a úlcera varicosa, elas demoram, aí é um problema que a gente fala, pronto, agora você vai entrar socialmente, em termos laborais de trabalho, a pessoa tem que ficar afastada, às vezes por meses, Ptolio. E pode culminar no pior, né, Arthur? Exatamente, na trombose. Mas a úlcera varicosa, não estamos falando das varizes agora nesse momento. Quem tem úlcera varicosa é um problema social. Mas é consequência de uma varize maltratada. Exatamente. E também, Ptolio, pode ser consequência também de uma trombose que a pessoa teve na veia profunda, que não soube, mas ela mostra problemas através das varizes também, entendeu? Ou seja, a pessoa teve uma trombose e ela pode, eventualmente, aparecer as varizes secundárias àquela trombose. E depois, por final, consequentemente, aparecer essa úlcera varicosa, né? A gente tem que cuidar, não dá para subestimar, não. Agora, posso entrar no outro assunto? Lógico, por favor. A gente tem acompanhado, né? Por exemplo, o caso do Major Olímpio de ontem, né? O triste caso do Major Olímpio. Uma pena, sim. Uma pena. E resultado de um AVC, num pós-Covid. A gente tem visto isso acontecer, né? A gente tem ouvido falar que o sangue fica com uma textura mais grosso, mais, como é que chama? Mais pastoso. Sim. Enfim, isso de fato tem acontecido. E outro dia eu recebi uma informação de um amigo que teve Covid assintomático, sem nenhum sintoma, a esposa teve sintomas, por isso ele testou e deu positivo. Certo. Não teve sintoma algum. Passado o período dos 14 dias, aquela coisa toda, parece que tinha uma viagem programada com a família para uma semana depois, para descanso. Ele falou, saímos do estresse, conseguimos vencer, vamos descansar. Arthur, disse que no dia da viagem uma dor insuportável na panturrilha, trombose. Não teve nenhum sintoma de Covid, Arthur. Certo. Trombose pós-Covid. Que era um fisioterapeuta da saúde, então logo identificou o problema. Sim. Tem tido isso mesmo, né, Arthur? Ptolio, a fisiopatologia, né, o mecanismo da formação, da entrada do vírus, né, isso está cada vez mais estudos vão saindo, né, Ptolio?
ele promove, sim, uma tempestade inflamatória, né? Essa tempestade inflamatória, até alguns acham que é mais uma doença imunológica, né, do que uma doença infecciosa, certo? Existe essa corrente que estuda essa parte também. E essas inflamações, Vitória, elas acabam por ativar a cascata de coagulação da circulação. Então, se você tem, dependendo da quantidade, né, da carga viral, enfim, da sua predisposição a desenvolver uma doença viral mais forte ou não, você vai ter uma intensidade maior desse processo inflamatório. Esse processo inflamatório desencadeia essa cascata da coagulação, formando microtrombos a nível do pulmão, dos vasinhos capilares, ali onde a gente faz a troca gasosa, né? Só que isso acontece não só ali, né? Você tem vamos dizer, um start, você tem um início da coagulação lá, mas você ativa todo o sistema de coagulação, certo? Então a perna, a cabeça, certo? Então você pode ter veias e artérias cerebrais e até nos membros inferiores, que naquele momento ativa o processo do trombo, de formação do trombo, né? Você sabe que para formar o trombo nós temos uma briga interna, né? Dos pró-ativadores e dos desativadores, né? Então, à medida que os pró-ativadores, os pró-coagulantes aumentam, você vai desenvolver trombose. Aí depende de cada um, Vitória. É na perna, é na cabeça, depende dessa predisposição que a pessoa tem. Se é um hipertenso, se é um diabético, né? Então, essas comorbidades também acabam influenciando no desenvolvimento dessa coagulação. Mas existe sim já, tanto é que um dos tratamentos, né, Vitória, quando você tem a Covid e ela passa a não evoluir muito bem, anticoagulante. Os médicos... Através de um exame de sangue que vai mostrando que o dedímero, né, que fala? O dedímero é um dos exames que mostram, assim, vamos dizer, a quantidade de coágulo está se formando também, lógico, mas de certa forma é um prognóstico para você ter a atividade inflamatória junto com o PCR, né, com a proteína C reativa, né, para você avaliar o quanto que está se formando de coágulos. Então o dedímero é um exame importante, sim, né, que você avalia, e à medida que ele vai aumentando, né, o médico da UTI, o médico que está assistindo essa pessoa com Covid, já usa o anticoagulante. E são vários tipos de anticoagulante, né? Tem os injetáveis, tem os viorais, então são vários. Aí depende da experiência do médico, da fase que se encontra o paciente. Boa. Doutor Arthur Rocha Lima aqui conosco, o canal é o Vascular na Veia, no YouTube. Página no Facebook e no Instagram como DR de Dr. Arthur sem o H Vascular. DR Arthur Vascular. Mais informações para o ouvinte Jovem Pan. Arthur, também estou muito feliz de te ver por aqui. Obrigado mais uma vez e até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser, Vitória, um bom final de semana a todos aí. Saúde para nós. Dr. Arthur Rocha Lima conosco, 11h30, 11h30.